Todo-Poderoso Pai que está no céu. Santificado e exaltado para sempre é o teu nome. Pai querido e amado, nessa noite estamos com o nosso coração alegre por estar na tua casa. Assim como faz na leitura introdutória, o salmista achava já o suficiente de estar do lado de fora, na porta da casa. Ele trocaria um dia por 1000 dias, Senhor. Pai querido e amado, nós já estamos dentro da tua casa. Nós não somos mais como o salmista. Nós hoje somos filhos de Deus. Está escrito que nós somos os teus filhos dentro da tua casa. Fazemos parte desta família, ó Deus. Queremos te agradecer pelo privilégio e pelos títulos que nós temos como filho de Deus, representante de Deus na face da terra. Quero, Senhor, entregar nas tuas mãos os teus filhos que vieram à tua casa, aquele que está nos assistindo nas redes sociais, ó Deus, pelas oportunidades, Senhor. Pai querido e amado, vai completando a boa obra, Senhor, naquele que adentrou neste lugar, a cada pedido de oração, Senhor, a cada súplica, que seja nesta noite como Ana, a mãe de Samuel, que chorava, ó Deus, seja assim na vida do teu filho e seja feita a tua vontade nesta noite. Venha cumprir o querer do Senhor na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos aquele que ofertou e devolveu o seu dízimo. Ó Deus, que o Senhor possa, com a janela aberta, derramar sobre o teu povo as bênçãos incontáveis. Toma nas tuas mãos a vida do diácono Sidnei, que vai trazer a tua palavra, Deus, que uma palavra rema, uma palavra que venha nos alimentar nesta noite. Assim oramos agradecido em nome de Jesus. Você diz amém? Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu confesso para os irmãos que eu estou aqui como se fosse a primeira vez, trêmulo, temendo e tremendo, literalmente. A responsabilidade é muito grande, mas louvado seja Deus que tem nos alimentado. Aqui é uma igreja que tem compromisso com a palavra, e a palavra nos alimenta a cada dia. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos Evangelho de João, capítulo de número 12. Vamos ler do versículo 1 ao 3 e vamos ler também o versículo 9. Quando eu recebi a intimação, que não foi um convite, a gente é intimada, né? Saudade além de convocada, né, para o trabalho. Quando eu recebi a convocação hoje pela manhã, eu pedi a Deus uma palavra, uma direção, e o Senhor me fez lembrar de uma reflexão que eu trouxe aqui na madrugada, que falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao coração dos irmãos também. João capítulo 12, verso 1, que diz assim: E Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara de entre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E a casa se encheu do cheiro do unguento. E o verso 9 diz: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara de entre os mortos. Louvado seja Deus. Pode tomar vossos assentos e vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Aleluia. Irmãos, estava meditando nessa palavra e o Senhor falou ao meu coração tremendamente. Nós conhecemos a história de Lázaro. Conhecendo a história de Lázaro, nós sabemos que Lázaro, ele tinha uma relação muito próxima com Jesus.
Lázaro era amigo de Jesus a ponto de, quando ele estava enfermo, enviaram um recado para Jesus dizendo: Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Mandaram chamar Jesus com este recado: Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Jesus mandou uma resposta que talvez não era nada. Talvez a resposta que se esperasse era que Jesus imediatamente viesse para socorrer a Lázaro, que se encontrava enfermo. Mas Jesus mandou dizer que não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. É para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado por essa enfermidade. Muitas vezes nos encontramos assim, passando uma situação que a gente entra em desespero e clamamos a Jesus por um socorro. E Ele muitas vezes está nos dizendo: não se preocupe, porque essa situação não é para a morte. Essa situação não é para a sua derrota, mas é para que o meu nome seja glorificado nessa situação. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Lázaro morreu. Agora imagina aí a cabeça da família como é que fica. Se Jesus falou que não era para a morte e ele morreu, como é que fica esse negócio agora? O recado que chegou é que Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. Será que hoje Jesus receberia um recado desse de mim e de você? O teu amigo, a quem tu amas? Porque uma coisa é você receber um recado de alguém que você tem um relacionamento, uma intimidade, uma proximidade para chamar de amigo. Não é qualquer pessoa que você conhece que você pode chamar de amigo. Você conhece muitas pessoas, mas poucos são os que você chama de amigo. Poucos são aqueles que você recebe na sua casa. Poucos são aqueles que você adentra a casa. Porque você precisa ter muita intimidade. Você tem que ter uma relação próxima. E a Bíblia vai nos relatar que Jesus tinha uma relação com essa família. Jesus chegava, era bem recebido na casa. E o texto qual acabamos de ler vai dizer que fizeram ali uma ceia para Jesus. Marta servia. Veja que anteriormente, quando Jesus chegou na casa deles, antes da morte de Lázaro, Marta estava servindo e ela foi questionar a Jesus porque ela servia sozinha, porque Maria não lhe ajudava. E Jesus disse uma palavra para ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, são muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte: adorar, parar para ouvir. E muitos estão desprezando essa boa parte, que é parar para ouvir, que é adorar o nome do Senhor. Muitos estão desprezando isso. Mas Maria escolheu a boa parte. Era a única coisa que era necessária naquele momento. Se Jesus está na casa, a única coisa necessária é ouvir a voz dele, é adorar a ele. Isso é o bastante. Aleluia. Neste segundo cenário, Marta agora servia e não reclamava. Ela agora servia de bom grado, porque ela sabia agora que ela estava servindo.
Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Lázaro era amigo de Jesus antes do milagre. Tem pessoas que querem ser amigo de Jesus depois do milagre. Tem pessoas que estão esperando Jesus fazer um milagre para se tornar amigo dele. Mas Lázaro já era amigo de Jesus antes do milagre. Mas agora o milagre já tinha acontecido. E Lázaro estava à mesa com Jesus. Lázaro estava ali em comunhão com Jesus. Porque mesa é lugar de comunhão. Recebendo bem a Jesus. Marta servia. Lázaro fazia a sala. Estava à mesa com ele. E Maria mais uma vez entra na cena, fazendo a diferença. Maria veio tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Imagina essa cena. Ela trazendo um perfume caríssimo. E derramando aos pés de Jesus. Porque um perfume você compra para andar cheiroso. Muitos ainda são capazes hoje de dar 300, 400 reais no perfume. Porque quer andar cheiroso. Não tenho nada contra. Quem pode, dê. Porque a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, temos direito de comer o melhor da terra. Nós temos direito de usufruir do melhor. Só que Maria, naquele momento, ela não estava preocupada com o preço do perfume. A preocupação dela era com quem estava na casa. Era que Jesus estava na casa. E que Jesus, mais do que ela, merecia o melhor. Então ela pegou o melhor que ela tinha e derramou aos pés de Jesus. E agora ela pega e vai enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E eu consigo imaginar a cena, porque para enxugar os pés com os cabelos é preciso se curvar, se abaixar, se humilhar aos pés dele. Foi a melhor adoração que ela pôde oferecer naquele momento. Não foi um gesto qualquer. Não foi um gesto para aparecer. Foi um momento de oferecer a melhor adoração. E muitos chegam na casa do Senhor hoje e não querem nem se prostrar para orar um pouquinho. 5 minutinhos, 2 minutinhos. Tem muitos que acham que já estão santos o suficiente, que não precisa mais se prostrar para orar, para falar com o Senhor. Mas ela naquele momento, ela se prostrou aos seus pés para secar com seus cabelos. E o resultado dessa adoração é que a casa se encheu do cheiro do unguento. A casa se encheu do cheiro da adoração. Como é que está a sua adoração diante dele nessa noite? Como é que está a sua adoração diante dele nesses últimos dias? Será que a sua adoração está subindo com cheiro suave às narinas do Senhor? Porque não é apenas um gesto de se prostrar. É um gesto de adorar com a sua vida. Como é que anda a minha e a sua vida diante dele? O que você tem oferecido para ele, tem oferecido o seu melhor? Houve questionamento. Alguém questionou o fato dela ter derramado aquele perfume caríssimo. Só que antes de entrar nesse contexto, dessa reclamação, desse questionamento, eu vou contar rapidamente aqui um testemunho. Nunca contei isso para ninguém. Hoje, por acaso, eu contei rapidamente assim para o presbítero Clebson. E eu vou aproveitar também que o evangelista Auro está aqui nessa noite também, que ele não sabe, mas fez parte também desse processo. A maioria dos irmãos aqui sabe que uma época eu fui morar ali no Vilela, condomínio residencial Vilela.
Muitas vezes meu pastor foi me levar no final do culto, na oração da madrugada, foi me levar em casa. E às vezes a gente mora distante da igreja e a gente vai encontrar uma dificuldade para vir à casa do Senhor. Mas quem me conhece aqui sabe, quem está aqui desde a época que eu cheguei aqui sabe que eu sempre fui assíduo nos cultos, não gosto de faltar culto. Eu tenho isso para mim como um compromisso meu com Deus. Eu quero estar presente. Para me faltar um culto, só se for assim, de último caso mesmo, força maior mesmo. Eu não gosto de faltar culto por qualquer coisa. E o que eu puder fazer para estar presente no culto, eu vou fazer. E para algumas pessoas, talvez um culto de doutrina ou uma escola bíblica dominical não seja tão importante. Mas eu sempre fiz questão de estar nesses cultos. Sabe por quê? Estamos falando aqui da história de Lázaro, do relacionamento de Lázaro, da família de Lázaro com Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Como é que você vai ser amigo de alguém que você não conhece? E desde que eu aceitei a Jesus, eu não encontrei até hoje, ninguém me apresentou outra maneira de conhecer a Jesus que não seja pela palavra. Então, culto de doutrina e culto de escola bíblica é o culto de conhecer melhor Jesus, porque você vai estudar a palavra. E eu sempre fiz questão de estar nesses cultos. Só que morando distante, eu encontrei algumas dificuldades. E teve dias que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem para vir para a escola bíblica. Quem sabe aqui onde fica o Residencial Vilela sabe a distância que é. A escola bíblica começa às 9 horas da manhã. Eu saía de casa às 8 horas da manhã e vinha andando. Cruzava aquele Vilela todo para vir até a igreja, para não faltar a escola bíblica. Algumas vezes eu fiz isso. Eu saía de casa e dizia: Deus proverá o retorno, mas eu vou, para não ficar distante, porque eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero me relacionar com Jesus. Eu preciso me relacionar com Jesus, e para me relacionar bem com Ele, eu preciso conhecer a Jesus. E é pelo ensino da palavra, é pelo estudo da palavra. E eu me lembro também de um dia, um domingo à noite, eu estava na mesma situação. Eu não tinha o dinheiro da passagem para vir o culto à noite. E eu desci, agora você vai lembrar desse dia. Eu vim andando. Quando eu cheguei ali, na entrada da Luiz Gama, eu vi parar um carro do meu lado. Quando eu olho, era o pastor Aldo, na época evangelista ainda. E ele chegou para mim: você está indo para a igreja andando? Fiquei meio com vergonha de falar a verdade. Não, é porque eu passei ali. E ele falou: não, bora, eu vou te deixar lá. Ele ia para o Nelson Costa, ele estava na época dirigindo a congregação do Nelson Costa. E ele me deu uma carona, me deixou perto da igreja e seguiu viagem. Eu nunca falei isso para ele, estou falando aqui hoje. Nunca contei isso para ninguém em lugar nenhum. Eu acho que nem o senhor sabe dessa história. Mas eu estou contando isso aqui hoje por quê? Para a glória de Deus. Para que a igreja seja edificada. Porque o testemunho é necessário para edificar a vida da igreja. E eu preciso pregar aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo. Isso aqui foi experiência que eu vivi. Eu fiz questão de estar aqui. Porque eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso me relacionar com Jesus. E voltando para o texto. Quando Maria fez esse gesto de adoração, de derramar aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, e secar com seus cabelos, houve um questionamento. O texto diz que então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, bom menino, filho de Simão,
o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era ladrão. A Bíblia está dizendo que ele era ladrão. Ele metia a mão na bolsa e tirava. Interessante que foi falado aqui nessa noite, o presbítero Elielso falou aqui no momento ofertório, que existem outras maneiras. Se você não tem condição, se você não trabalha, não tem uma renda, você tem outras formas de dizimar. E o texto de Malaquias 3:10 vai dizer que quem não devolve o dízimo é o quê? Ladrão. Está roubando a Deus. Quem participou aqui do seminário nas terças-feiras, ouviu aqui falando que nós, muitas vezes, devemos a Deus, estamos roubando a Deus no tempo. Nós temos 24 horas por dia. E nós precisamos devolver pelo menos 10% disso a Deus. Eu fui fazer as contas, isso dá em média 2 horas e 24 minutos por dia. Mas aí alguém diz: mas eu vou para o culto às vezes dura mais do que isso. E no dia que você não vai para o culto? Porque tem 3 cultos na semana. Muitos aparecem só em um, outros ainda vêm 2. E os dias que não vem para o culto, será que você oferece esse tempo a Deus? Você devolve para Deus esse tempo? Está devendo a Deus. Está devendo a Deus. Aí chega o domingo, você tem uma oportunidade de pagar uma parte dessa dívida, porque você tem escola bíblica de manhã. Aí você vem, você já pagou uma parte, já pagou um pedaço. Chega no culto à noite, você já paga outro pedaço. Aí você tem uma sobra no domingo para o dia que você faltar na semana. Você precisa devolver a Deus. Muitos estão como Judas Iscariotes, roubando a Deus. Aí muitas vezes chega e vai fazer como ele fez, na hora que viu Maria derramar o unguento, adorando a Deus, oferecendo o seu melhor para Deus. Aí quando chega aqui que vê o irmão cheio de Deus, que o irmão roda no mistério, que fala em língua, aí fica: para que tudo isso? Síndrome de Judas, que em vez de devolver o que é de Deus, em vez de fazer a sua parte, em vez de adorar também, em vez de ofertar também, está criticando quem fez. Aleluias. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Para o dia da minha sepultura, guardou isto. Jesus já sabia que estava se aproximando o seu dia. Então, quando questionaram a Maria, ele disse: deixa ela. Ela guardou isso para o dia da minha sepultura. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nós temos muitas coisas para fazer durante os dias, no decorrer do dia. Mas na hora que estamos na casa do Senhor, nós temos que nos dedicar a adorar a Ele. Porque é o momento que estamos com Ele. É o momento que estamos na casa dEle. É o momento que estamos reunidos, porque assim está escrito: onde estiver 2, ou 3, ou mais, reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, se Ele está presente, nós temos que aproveitar este momento para oferecer a nossa melhor adoração a Ele, para oferecer aquilo que temos de melhor para Ele. Porque as outras coisas nós temos todos os dias, mas o culto ao Senhor nós só temos na terça, nós só temos na quinta e no domingo. Então, você vem para a casa do Senhor, aproveite esse tempo, dedica a Ele. Deixa as outras coisas para depois, para na hora que você estiver lá. Mas na hora que está aqui, o tempo é dele, a atenção é para Ele, a adoração é para Ele, a primazia de tudo aqui é para Ele.
Aleluia. Mas o que mais me chamou a atenção nesse capítulo é o verso 9, que diz: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, que Jesus estava ali. Souberam que Jesus estava na casa. E foram. Mas não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara de entre os mortos. Você sabe o que é que significa isso? É que muitos foram ali para ver o milagre que ele fez. Muitos foram lá para ver o milagre que ele fez na vida de Lázaro. Não foram por causa de Jesus. Não foram por causa do dono do milagre. E o que eu tenho aprendido é que se eu quero ver milagre, se eu quero viver milagre, eu tenho que procurar o dono do milagre. Eu tenho que procurar aquele que faz milagre. Porque onde Jesus está, tem milagre. Eu e você acordamos hoje, foi um milagre. Eu e você chegamos aqui nessa noite, foi um milagre. Porque o que estava preparado para mim e para você era a morte. Nós estudamos hoje aqui de manhã, na escola bíblica. O homem estava condenado à morte. Porque a sua natureza é inclinada para o pecado. E isso aconteceu desde o Éden, a partir do momento da queda de Adão. Todos os homens que nasceram depois disso, nasceram no pecado. Nasceram com a natureza humana pecaminosa. Mas a Bíblia diz que a única forma do homem ser regenerado é através de Cristo. É através de Cristo. E está aqui, Cristo. Se você abrir aí em Gênesis, você vai ver Cristo. Se você abrir em Êxodo, Cristo. Levítico, Cristo. Números, Cristo. Deuteronômio, Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Cristo. Você vai conhecer a Cristo. A única maneira de homem ser regenerado, de homem ser redimido dos seus pecados, é através de Cristo. Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é a palavra. Você só conhece Ele através da palavra. Quem teve o privilégio de viver no tempo de Cristo, conheceu Ele em forma de homem. Mas hoje nós conhecemos a Cristo pela palavra. Então guarde isso no seu coração. Não seja como muitos que vão lá para ver o milagre na vida dos outros. Mas seja aquele que se torna amigo de Cristo pela palavra. Porque aquele que é amigo de Cristo, onde ele estiver, você vai clamar, ele vai ouvir e ele vai atender o seu clamor. Se houver morte, ele ressuscita. Ele falou para Marta e para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, certamente viverá. E todo aquele que vive e crê, nunca morrerá.
Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. E todos nós temos acesso a este caminho. Você não precisa pagar nada por isso. É oferecido gratuitamente a cada um de nós. Se você andar na rua, em algum lugar você vai ver alguém falando dele. Se você estiver no ônibus, você pode ouvir alguém falando dele. Você está no ponto de ônibus, tem alguém falando dele. Você pode estar na fila do banco, vai ter alguém falando dele. Aonde você passar, vai ter alguém falando de Cristo. É gratuito, você não precisa pagar nada. Precisa apenas abrir o seu coração para ele entrar. Mas eu estou vendo aqui que a maioria aqui, se não todos, já conhecem a Cristo. Já fazem parte da família de Cristo. Mas Ele colocou essa palavra em meu coração para nos dar esse alerta de que nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. Precisamos nos relacionar com Cristo. E a nossa relação com Ele é pela palavra, onde Ele fala conosco, e pela oração, onde nós falamos com Ele. E isso tem sido uma grande dificuldade nas igrejas atuais, nos últimos dias. Tem sido uma grande dificuldade encontrar pessoas que tenham esse compromisso, esse desejo, essa disponibilidade de ter uma vida de oração e de ter compromisso em estudar a palavra de Deus. Eu não estou falando da restauração, eu estou falando da igreja universal. Se você passar em várias igrejas, você vai ouvir as mesmas queixas. Alguns pastores sempre vão estar questionando as mesmas coisas. A dificuldade que é para as pessoas virem para os cultos de ensino da palavra, seja culto de doutrina, seja escola bíblica. Falou é ensino, há uma dificuldade grande. Mas nós precisamos estar alerta que essa é a melhor maneira de nos aproximarmos de Cristo, de nos relacionarmos com Ele. Ou melhor dizendo, esta é a única maneira de nos relacionarmos com Cristo. Oração e palavra. Oração e palavra. Quem vive isso, vive em comunhão com Cristo, assim como viveu Lázaro e a sua família. E na hora da dor, na hora da enfermidade, que você estiver clamando, o anjo vai chegar lá e dizer: olha, o teu amigo, a quem tu amas, está em dificuldades, e está lá clamando o teu nome. O teu amigo a quem tu amas está enfermo, e ele vai enviar uma palavra, porque basta uma palavra da parte dele, e o servo dele será curado. Oh glória! Se você é esse servo dele, adora ele nesta noite, glorifica o nome dele nesta noite, porque ele é digno de louvor, de adoração. Ele é digno de ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu creio que em poucas palavras o Senhor falou o que Ele precisava falar para a igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos vossos corações. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono Sidney por essa palavra. Mas tem alguém aqui que é amigo de Cristo?